isso para um contexto mais... This call is now being recorded. Tá gravando isso aí, pô? Continue, porra. Se você quiser generalizar isso aí para o mundo real, né? Isso aqui vai ser o seguinte: qual é a probabilidade de você, num conjunto de duas classes distintas, dado que você vai coletar dados aleatoriamente nessas duas classes, então você pode pegar de uma classe A ou de uma classe B, qual é a probabilidade de vier tantos e tantas, exatamente tanta informação da classe A, por exemplo? Tá, entendi. Isso aqui então você precisa de 3 dados: o número total de bolas, o número de bolas brancas e o número de bolas que você vai retirar. Claramente você tem o número de bolas pretas, é só fazer o número total menos o de brancas. Então, se você quiser, é um problema aí que não está bem definida a distribuição hipergeométrica no sentido de notação. Você pode definir pelo número total e o número de bolas brancas, ou o número de bolas brancas e o número de bolas pretas. Você consegue o outro facilmente. Mas, enfim. Então, você tem, seja nzão o número total de bolas, você quer escolher B bolas brancas, sobraram, então, N menos B bolas, das quais você quer, aliás, você retira, você vai retirar Nzinho bolas brancas, você vai retirar Nzinho bolas. N? Não estou retirando o Pedro. Você tem, vou fazer um desenho aqui. Você tem N bolas aqui. Tá. E você quer retirar B bolas brancas. Dessas N que você, aliás, peraí, eu tô confundido aqui. Você tem Nzão bolas aqui, e você sabe que você vai retirar Nzinho. Dessas Nzinho, você quer calcular a probabilidade de serem Bzinho bolas brancas. Tá. Então, você quer calcular das Nzinho B, que seja B, as restantes você quer que não sejam B. Então, tem que ser... tem que ser... Das Nzinho, você quer escolher B bolas brancas. É isso? Não, isso não. Da Nzão, você quer escolher B bolas brancas. Tá. Da quantidade restante, você quer escolher Nzinho menos B bolas brancas. Bolas pretas. Nzinho menos B bolas pretas. Tá, eu concordo. Não, peraí. Peraí, que isso aqui tá E o ficando K? complicado. Tá. N é o número total, B é o número de bolas brancas. Tá. Beleza. Então, você tem das Nzão, você quer retirar B bolas brancas, ok. Só que você sabe que você vai retirar Nzinho. Então, agora você tem Nzão menos B bolas brancas, porque você já retirou B, e você quer retirar, e sobrou só para retirar Nzinho menos B. Então, você vai escolher Nzinho menos B, Rapaz, tá certo isso. Peraí que a coisa tá ficando confusa aqui na minha cabeça já. Nzão, Nzinho, Pzinho. Você vai retirar isso, então, sejam brancas. Brancas. Pzinho, você quer aqui. Não, é isso aí, é isso mesmo, tá certo. Concorda com isso ou eu explico de novo? Cadê o K? De K. Ah, boa. Cadê o K, né? Verdade. Então, No caso, esse B aí seria o K. Seria o K, perfeito. Então, eu quero retirar K bolas brancas. Então, as outras N menos K tem que vir do conjunto de bolas pretas. Tá. Então, aqui não é N, aqui é B.
Tá, isso daí vai me dar todas as possibilidades possíveis de escolha. Então, você tem que dividir pelas Que é o que totais, dividir pelo total, tá? que é... Já dei uma dica aqui nesse desenho. É quanto? Sei lá, N escolhe K. Quase. Nzão escolhe o número que você vai retirar. Ué, Você vai retirar Nzinho, das quais K vão ser brancas. Certo ou não? esse Nzinho é o que mesmo? É o número de bolas que você vai retirar, das quais você quer retirar K brancas e o restante tem que ser preta, que é essa quantidade aqui. Tá, ok, concordo. Ok. Perceba que todas essas variáveis são discretas, por quê? Essa aqui só assume valor 0 ou 1, essa aqui assume valor de 0 até n, porque você só pode alocar em, no máximo n posições diferentes. Essa aqui pode assumir valor de 0 até infinito, você pode ter várias derrotas até uma vitória, tanto é que você pode ter infinitas derrotas e nunca ter uma vitória. E aqui você pode retirar de 0 até n, até b, bolas brancas do nzinho. Então, enfim. Tudo é discreto aqui. Por fim, uma última discreta. Poisson. Probabilidade. Essa aqui eu não vou dar interpretação nenhuma, porque essa aqui ela cai de um limite, de um somatório, enfim. Que é isso aqui é uma taxa lambda que é definida, elevada a k sobre k fatorial vezes e a menos lambda. Só pelo fato de ter um e aqui já não dá para explicar por que, que a fórmula é essa. Mas o que eu posso te Ok. dizer, é o seguinte: essa probabilidade ela mede a probabilidade de chegar exatamente a ocorrências no contexto em questão. Pode ser o número de chamadas, o número de e-mails recebidos, o número de invasões na Catedral de Paris, enfim. Tudo determinado pelo lambda, né? Perfeito. Isso, o lambda é o que a gente chama de taxa média de ocorrências. É o número médio, é o número esperado de ocorrências, vamos dizer assim. Tá bom, tá bom. Então, a fórmula é essa. Então, isso aqui engloba os principais exemplos de variáveis discretas, e agora vamos para as variáveis contínuas, que, felizmente ou infelizmente, é um conjunto menor de exemplos. Pô, Um exemplo, tá bom mesmo desenhando com mouse, hein? obrigado. O principal exemplo, que é o primeiro exemplo que se vê, é a uniforme. Esse aqui eu presumo que você já viu. Ou não? Pelo nome, não. Tá. Uniforme significa que você vai escolher uniformemente. Então, agora surgiu um problema. Eu não posso mais fazer esse tipo de coisa, concorda? Porque eu estou definindo pontualmente as probabilidades. Tá? Então, agora eu vou ter que definir através ou da probabilidade, ou da função distribuição acumulada, que é Uhum. calcular nos intervalos, ou através dessa função de densidade, porque eu observo que eu posso obter essa daqui só integrando essa. Tá. Então, eu vou definir com a de densidade porque é isso. Então, suponha que você tem um intervalo fechado AB e você quer calcular a probabilidade de escolher um intervalozinho menor aí dentro. A função de densidade nesse caso vai ser fzinho de x igual a 1, 1 não, 1 sobre b menos a. Isso aqui, se você quiser entender como uma espécie de probabilidade, é a probabilidade de você escolher o intervalo de comprimento 1 no b menos a, no AB, no caso. É como se fosse a variação unitária de probabilidade. Tá. E se você quiser ver por que, que isso aqui faz sentido, vamos supor que isso aqui é a uniforme 0,1. Então, f de x é igual a 1. Então, a integral que você calcula é de menos infinito até um certo x de 1 dt. Só que, cuidado com esse menos infinito. Como o uniforme é de 0 a 1, as probabilidades só fazem sentido em 0, 1. Então, isso aqui é de 0 até x. Porque o resto da integral é 0.
Uhum, uhum. Então, é como se isso aqui fosse, na verdade, 1 sobre B menos A e 0 se o X não pertence ao AB. Mas isso é uma convenção. Em geral, a gente nunca denota a parte onde ela é 0, porque isso está implícito no contexto. Tá. Tá. Então, se você quiser calcular, por exemplo, a probabilidade da variável ser menor ou igual a meio, que a gente sabe que é meio, né? Vamos ver isso aqui dá meio. Isso aqui dá de 0 até meio, né? O x aqui é meio. Isso é integral dá meio, né? Então, fez sentido. Sabe calcular integrais? Esqueci de fazer essa pergunta. Eu entendi. Restrito ao intervalo. Beleza. Tá, uniforme, ok. Agora, acho que exponencial, né? Exponencial. Exponencial, a fórmula é essa. Lambda é a menos lambda x. O que é um exponencial faz? Lembra que a Poisson era o número de ocorrências num dado intervalo de tempo? Você tem que fixar um intervalo de tempo. Se você mudar o intervalo de tempo, o número de ocorrências muda. Porque, obviamente, se Uhum, você der mais tempo, o número médio de ocorrências em mais tempo é maior. uhum. Então, você tem que fixar a quantidade de tempo para fazer essa variável. Aqui é o contrário. Vamos fixar o número de ocorrências e vamos descobrir o tempo que levou até chegar nesse número de ocorrências. Beleza? Repete. Antes, a gente calculava para um intervalo de tempo fixo o número de ocorrências nesse intervalo de tempo, o número de ligações, vamos dizer assim. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente dá um número Dado o número de ocorrências, você quer encontrar o o tempo tempo. até atingir esse número de ocorrências. Tá, ok. Só que Entendi. aí tem um detalhe. Na verdade, a gente vai fixar o número de ocorrências sendo 1. Então, a gente quer o tempo até a primeira ocorrência. Essa é a exponencial. E aí multiplica pela quantidade. Não, não. Não? Ué, Não e sim. Você tá descobrindo, você tá descobrindo a teoria da probabilidade sem saber ao fazer essa pergunta. Porque tem coisas erradas no que você falou e tem coisas certas no que você falou. vai dar Mas porra. vamos generalizar agora. A variável que conta o tempo até a enésima ocorrência é a variável gama. Só que aí o negócio complica. F de x, então, perceba, exponencial por quê? Porque tem uma exponencial. Não é por isso não, mas Não, enfim. Gama, por não é quê? por isso não, mas enfim. Porque vai aparecer a função gama. Não é por isso não, mas enfim. X elevado a menos alfa menos 1, é elevado a menos lambda x. Tá. O que que... Só que tem um problema aqui. Então vamos fazer uma coisinha antes, né? Tendo essa revisão, que não é revisão, porque você ainda não viu esses detalhes, mas enfim. Aham, Então, a gente tem as notações. E aí eu vou chegar numa pergunta sua. Como é que a gente denota que essa variável tem essa distribuição? A gente não vai escrever isso aqui toda vez, nem isso aqui. E a gente também não vai dizer, tem distribuição de binomial, tem distribuição de Bernoulli, enfim. O que a gente vai fazer é, x é distribuído como uma variável do tipo Bernoulli com parâmetro p, de probabilidade. tá. Aqui, por exemplo, x, aí pegou espaço aqui, x é distribuído como uma binomial Sim, de parâmetros n posições para alocar e uma probabilidade p para cada alocagem que você faz. O k não vai porque ele é variável, né? Enfim. beleza. X tem variável, tem distribuição geométrica, um parâmetro de sucesso p. Ou fracasso, você pode inverter os papéis aqui. Beleza. Aqui, x tem distribuição hipergeométrica, um Depende parâmetro do parâmetro. número total n, O número de número que eu vou retiradas escolher. n e número de bolas brancas b. E x tem distribuição de Poisson. Essa aqui tem muitas variações. Alguns livros escrevem POI, outra POIS, e outras escrevem por extenso, Poisson.
E aí você só fornece o número médio de ocorrências. Beleza. Para as variáveis contínuas é a mesma ideia. Então aqui, x tem distribuição uniforme Uni. AB. Só A, só U. Dá, porra. Bom, se você não precisa se focar muito na questão da notação. Autor para autor muda. Se você quiser ser o mais geral possível, escreve o nome por extenso. Escreve Bernoulli, escreve binomial ou não, mas ninguém se importa com isso. Desde que dê para entender. X tem distribuição exponencial com parâmetro lambda. E aqui X tem distribuição gama. Detalhe, no inglês gama tem 2 M's, mas a distribuição é com um M só, no português. Uhum. Alfa lambda. Então, lembra que eu falei que ela conta o número de ocorrências até um certo tempo? Não é verdade. Isso só é verdade quando você troca alfa por um número inteiro positivo. Tá. E aí, esse alfa vai dizer para você quantas ocorrências você está contando até o tempo fixado. Aliás, vai dizer até o tempo até quantas ocorrências. Caso você seja inteiro. Não sei se você já chegou a ver esse negócio, mas o fatorial, ele é generalizado pela função gama. Você já viu isso alguma vez? Alguma coisa assim? Não. O que é o fatorial? O fatorial é isso aqui, né? Uma função que no 0 é 0, no 0 é 1, no 1 é 1, no 2 é 2, no 3 é 6, no 4 é 24. Então é uma função que cresce assim, rapidamente. Beleza. Só que ela é uma função discreta. Tem esses pedaços que não estão ditos aqui. Não é contínua, né? Beleza. Existe uma... Aí a gente faz um negócio que a gente chama de estender a função. A gente define uma outra função que nesses pontos é igual e ela adicionalmente é definida em pontos mais gerais. Então a gente consegue estender a função fatorial. Mas, claramente, existem infinitas formas olhando para isso de como fazer. Você poderia fazer assim. Uhum. Não, beleza. Não, Só que eu lembro do Crowley mostrando uma aproximação do fatorial com isso. log exponencial de alguma coisa. Uhum. Tem que ter cuidado que aproximações de fatorial são outro contexto, mas é nessa ideia. Uhum. Então, mas isso que eu falei, de que pode ter várias funções aqui, na verdade a função gama é uma função que generaliza em um sentido. Aí você tem que dizer que sentido é, sei lá, é diferenciável, N vezes diferenciável, enfim. Uhum. Então, aqui você tem uma generalização do fatorial. Por isso que eu falei, quando isso aqui é inteiro, dá para dizer interpretativamente o que é. Quando não é, é porque você está generalizando para todos os pontos. E, tá, tem uma outra aí, mas eu não vou falar não. E, por fim, tem uma distribuição altamente conhecida, que é a normal, Tá. cuja densidade é, sabe de cor? Não é aquela porra grandona. Exatamente, você tem que aprender isso. Isso aí é uma coisa que você nunca vai poder esquecer na sua vida. Não, velho. Se lascar, velho. Não, você vai ter que aprender. É grande demais, velho. Não, é porque essas coisas, a primeira vez que você está trabalhando, se você só trabalhar uma vez, você vai esquecer claramente, mas se você for trabalhar várias vezes com coisa que mexe com isso, não tem como, você vai acabar lembrando. É tipo andar de bicicleta. Tá bom. Então isso aqui é 1 sobre a raiz de 2π sigma, rapaz, esse π ficou uma merda, 2π sigma é elevado a menos meio, não, é elevado a x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma quadrado. E aí a gente diz que x tem distribuição normal com média mi e sigma quadrado. Essa é a única distribuição que a gente coloca aqui a média e aqui a variância dela. Os parâmetros são sua média e sua variância e eles vão na própria densidade. Coisa maravilhosa. Tá bom. Detalhe, eu poderia definir, como eu falei, a função de distribuição acumulada, que é mostrar quais são esses valores, probabilidade de x menor ou igual a x. Por exemplo, para uniforme, dá para dizer a probabilidade de x ser menor ou igual a x nesse caso é
x menos a sobre b menos a. Porque se eu estou no intervalo AB e eu quero um ponto x aqui, a probabilidade de eu pegar ele é esse tamanho sobre esse tamanho, que é o que está aqui. Tá. Mas eu posso fazer isso para essa função, eu posso fazer isso para essa função, eu não posso fazer isso para essa função, não dá nem para essa, porque a integral dessas misérias aqui não tem expressão elementar. E elas também não têm interpretação para o caso geral. Então, a gente fica com a função de densidade. E é isso. A gente chegou num ponto interessante aqui. Vamos Beleza. desenhar. Como é que caralho você chega nessa normal? Então, sim. A resposta para isso é sim. Porque assim, eu pesquisei, aí o vídeo mais interessante que eu vi foi de um cara com GeoGebra, tipo, tipo, não, vamos colocar aqui um sobre não sei o quê. Aí, ó, a gente já viu isso. Vamos colocar sobre a raiz de pi. Aí vamos colocar a raiz de pi vezes não sei o quê. Aí foi juntando. Olha, pessoal, isso daqui não é normal? Ah, tomaram pu. Tá bom. Mas, enfim. Vamos agora, antes de. A gente pode até ver isso aí. Eu, sinceramente, não sei por que você tocou num ponto interessante. Por que que a forma é essa? Mas vamos ver, antes disso, uma coisa interessante. Vamos voltar para a Ah, discreta, porque como é que a gente vê esses negócios? Não é só escrever e fazer álgebra, não é só entender e fazer álgebra. Às vezes, um negócio muito importante que um professor de matemática já disse, meu professor de análise, é se você não sabe desenhar aquilo que você está fazendo em matemática, você não sabe aquilo. Se você não sabe desenhar alguma coisa que diga aquilo, você não sabe desenhar. Então vamos lá, vamos tentar desenhar geometricamente o que é uma variável discreta aqui. tá. Tá. Você viu que as variáveis discretas, elas são as únicas com esse negócio aqui, probabilidade de x igual a x. Tá. Assim Bem como, definidas de um ponto aí. assim como esse tipo de probabilidade aqui, eles são obtidos por essa função, esse aqui você pode ver como calcular nesse intervalo é igual a calcular no intervalo de menos infinito até aqui e subtrair daqui. Então, você está fazendo isso aqui nesse ponto, menos isso aqui nesse ponto, basicamente. Ok. Agora, isso aqui tem um nome também. Isso aqui é o que a gente chama de função de massa de probabilidade, FMP, ou em inglês, Probability Mass Function, PMF. Ai, ai. Como é que a gente... Todas essas funções, elas pegam um x e levam na probabilidade de x ser igual a x. Né? O x ser igual a x. Como é que a gente Uhum. desenha isso? A gente tem os valores x, que a variável discreta assume, e a gente escreve em cima deles a sua probabilidade. A gente tem, esse aqui tem mais probabilidade que esse aqui tem menos probabilidade, enfim. É uma distribuição discreta, então você vê, isso vira um gráfico de dispersão. Tem um limite superior para tudo isso. Que limite superior é? Um. Perfeito. E mais do que isso, se você pegar essas alturazinhas e somar, qual é o valor que você tem? Um. Perfeito. Então, isso aqui identifica para você uma distribuição, uma PMF, a função de massa de probabilidade. Então, se você for ver algumas aqui, só para a gente ter ideia. Bernoulli, no 0 vale um tanto, e no 1 vale outro tanto, isso aqui soma 1. Binomial é um negócio mais ou menos simétrico, por causa daquele coeficiente binomial. Então, vai ser um negócio assim. Tá. Enfim, o resto é o resto. Agora, como é que eu desenho uma função de distribuição acumulada? Se é acumulada, você espera que vai acontecer quando eu andar de um ponto X para um ponto à frente dele. Estou aqui no ponto X. Aqui eu tenho a probabilidade da minha variável ser menor ou igual que X. Tá. O que acontece quando eu venho para um ponto um pouquinho maior que ele?
Se a Uhum. probabilidade é acumulada, ela acumulou até aqui e mais um pouco. Então, a probabilidade, acontece o que com a probabilidade? Vai ser quase igual, vai estar muito perto, sei lá. Mas ela está aqui ou aqui? Como assim aqui ou aqui, velho? Não, para esse valor ela vai estar em algum ponto por aqui. Onde Tá, você chutaria que está? Bom, tem que estar abaixo do 1. beleza. Ela tá bem próxima ela tá bem próxima do anterior, do vizinho dela. Mas próxima por onde? Próxima é esse intervalo aqui. Isso significa próximo. Tá. É, tão próximo quanto eu queira. Não. Tá, é porque eu tô fazendo um negócio errado, que é o que muito professor de ensino médio faz, que é querer que você dê a resposta que ele quer que você dê, e a pessoa não dá, mas não quer dizer que a pessoa está errada. O que vai acontecer com essa Muito bom. probabilidade é ela vai aumentar, ou pelo menos ficar igual, porque ela está acumulando, beleza? Porra. Então, Beleza, tem aqui tá. o 1. Para o caso de variáveis discretas, o que vai acontecer é o seguinte: como você está calculando a probabilidade de x ser menor ou igual a x, quando ele é qualquer coisa que é estritamente menor que x, então aqui está o x, ele assume um valor menor que isso. Quando você dá permissividade para que ele assuma o valor x, a probabilidade aumenta. Ela engloba, além dos casos anteriores, a possibilidade de ser o x. Quando ela vai para um x maior, acontece a mesma coisa. E é isso que vai acontecendo. Então, a forma da distribuição é essa daqui. E se for finito, acaba aqui. Pode ser que seja infinito enumerável e isso aqui continua infinitamente para cá e pode continuar infinitamente para cá também. Certo? Tá. Isso aqui é no caso discreto. No caso contínuo, ou praga. No caso contínuo, o que vai acontecer é praticamente a mesma coisa, mas pelo fato do negócio ser contínuo, as probabilidades elas são zero pontualmente, mas o que você está calculando é a probabilidade de ser menor ou igual que x. Então, no ponto x você tem um certo valor, Tá. e próximo dele, esse valor, agora sim, esse valor é tão próximo quanto eu queira, quando eu estou muito próximo dele, mas ele aumenta. Então, vai ser um negócio contínuo, que aumenta, e tem assíntota em 1 e em 0. Oxe, legal. É claro que não precisa ser bem assim, ela poderia ser um negócio desse tipo, é 0 e aí ela só começa a aumentar assim. Tá, entendi. Ela poderia ter o que a gente chama de, né, ponto de inflexão, então ela faz assim, depois começa a dobrar. Enfim, tem altas possibilidades. Oxe, ponto de inflexão. Aí, sério? Cuidado, ponto de inflexão não é só isso aqui não, viu? Não, tô ligado. Mas ele pode ser meio inclinado, ele pode fazer assim. Tem um ponto de inflexão aqui, porque se você perceber, a concavidade aqui está para cima e do nada ela fica para baixo. Uhum, uhum. Isso é um ponto de inflexão, é quando a segunda derivada troca de sinal. Porque a segunda Beleza. derivada ela mede a concavidade da função. Perfeito. Então, isso aqui é discreto, esse aqui é o contínuo. E como é o gráfico de uma função de densidade? Ela está medindo basicamente, olha para essa função, você lembra que a densidade ela era tal que sua integral dava isso aqui. Você sabe o gráfico disso aqui. Como é que você chega no gráfico disso aqui? Derivando isso aqui com respeito a x, você some com essa integral e fica só a função, pelo teorema fundamental do cálculo. Oxe, derivando, o cara foi uma derivada parcial ali. Bom, a derivada parcial em uma dimensão. Você pode Em fazer. uma dimensão. Derivada, não, eu concordo. Você é muito bom, bicho. Enfim, aí você só precisa olhar para a sua função contínua e traçar a sua derivada, que, de um modo genérico, eu posso desenhar como sendo uma coisa desse tipo, para ser genérico. Então, ela começa muito baixo, ela tem o seu horário de pico e começa a decrescer, como você pode ver aqui. Começa muito baixo, começa a crescer altamente e depois ela cresce, mas com um nível muito mais fraco, vamos dizer assim. Beleza. Isso aqui é a função de densidade. Perfeito.
E a normal não foge dessa ideia, só que ela tem algumas especificações, que são... Praga, viu? Aí. Pronto. Ela é um troço desse tipo. Você bem já deve ter visto. É uma função que é simétrica em torno de sua média. Nesse caso aqui a média está sendo zero, mas enfim. Ela é simétrica em torno de sua média. E, e é isso, não tem mais o que fazer. Essa é a geometria. Mas cuidado, você não pode só dizer que isso aqui é uma normal. Existem outras distribuições que têm esse mesmo tipo de formato. A saber, uma distribuição de Cauchy, que é uma coisa mais ou menos assim. Aí tem uma coisa legal na distribuição de Cauchy, aí que vai a sua curiosidade, que por mais que pareça com a normal tem a propriedade de que sua esperança, seu valor esperado, é finito. Numa distribuição de Cauchy, o valor esperado, por mais... E qual o valor esperado de uma normal 0,1? Se você tem N notas e você quer N notas cuja média é 10, qual nota você chutaria para uma pessoa aleatória dessa turma? 10. Perfeito. É bom. Eu falei, né, notas são de 0 a 10, não teria que ser 5, mas enfim. É, Mas você falou a média. enfim, enfim. Só que a distribuição de Cauchy, ela também é simétrica. Se ela é simétrica, que valor você chuta para essa variável? Chuta a média. Mas qual é a média de uma distribuição de Cauchy? Aí que está o ponto, não existe. Porque quando você calcula a integral, essas integrais são tudo indefinidas, porque elas vão até o menos infinito. Menos infinito, mais infinito. Quando você calcula a integral, nesse pedaço aqui, não é da função densidade, é da esperança, que tem uma fórmula lá, eu não vou entrar em detalhes, não precisa. Ok. É uma curiosidade, não precisa de todas as curiosidades. Não, eu lembro o que é esperança. Beleza. A integral de x, f e a função densidade. Enfim. Não, eu não lembro ela em termos de coisa. Eu lembro do somatório. Sim, mas como é que era o somatório? Era o somatório dos valores que você pode assumir vezes a probabilidade. X vai a probabilidade dele assumir esse valor, beleza. Pronto. É, Contínuo. Somatório vira integral, x continua sendo x e a probabilidade beleza. vira fx. Pronto. Eu concordo. Eita, Resolvido o problema. Enfim, resolvido. quando você calcula essa integral, ela, na normal, dá um número aqui, perfeito, dá um número aqui. E esses números têm que ser iguais, porque aqui é igual aqui, então dá zero. Subtrai, né? Tá bom. Agora, quando você calcula aqui, dá um número. Esse número é conhecido como infinito. Quando você calcula nessa outra aqui, dá um outro número. Esse número é conhecido como infinito. Quando você subtrai infinito de infinito, dá o quê? Não sei, velho. Indefinição. Exatamente. Então, não existe valor para a média de uma distribuição de Cauchy. Legal. É uma função que é simétrica, mas essa simetria, ela tem valores que podem ser tão grandes ou tão pequenos quanto você queira, e por causa disso, você não consegue dizer se o infinito que vier daqui, ele é pequeno, grande, médio em relação ao infinito que está de lá, por mais simétrico que seja. Esse infinito menos infinito não dá zero, não dá um, pode dar qualquer coisa. Enfim. E tem outras distribuições, tem a distribuição chamada de T de Student, que faz analogia a um cara que não podia estudar, não lembro qual é a história, aí ele descobriu a distribuição e não queria botar seu nome, aí ele botou que era a distribuição T de um estudante, T de Student, mas enfim. Tem histórias malucas aí de probabilidade. Tem a fórmula, para de começar a falar de curiosidades, é que pega o gatilho de outra. Tem a fórmula de Adão e a fórmula de Eva. Não sei se você já chegou a ver. Poxa, nunca vi essa porra, não, velho. Ele disse que quando você sabe, tem aquele negócio de esperança condicional, de probabilidade condicional. Quando você condiciona o evento, a probabilidade tende a te dizer mais coisa porque você tem informação. Você também tem o valor esperado condicional, obviamente. Se você condicionou uma informação, o valor médio daquilo que você estava observando muda. Ah, Como é que você calcula isso? A gente tem isso aqui.
a gente a gente calcula o valor esperado de uma variável aleatória, a gente condiciona ela a qualquer coisa, toma o valor esperado disso, e o problema é que, como a gente tem duas variáveis aleatórias, a gente tem que condicionar isso, tomando o valor esperado da variável aleatória em y, e depois tomando o valor esperado da variável aleatória em x. E isso funciona. Para entender com mais detalhes, tem que fazer conta, enfim. Isso é chamado de lei de Adão. E a lei de Eva é para variância, basicamente. Então, a variância de x é igual a esperança. Aí, isso aqui, as coisas começam a não fazer sentido em algum sentido, mas em outro sentido faz sentido. Se é que você entendeu. É, vale. Oxi. Oxi. Mentira da porra. Mentira, poder de mentir. É exatamente isso aí. Só que aí, vamos lá. Teorias da conspiração, por que que o nome é lei de Adão e lei de Eva? Vamos lá. Supõe que essa é a lei de Adão. Então, por que que essa é a lei de Eva? É porque se você for ver, ó, Uma vez depois. V, Bicho. Eve, Eve's Law, em inglês. Só que você quer ver uma mais Eu achava polêmica ainda. que você ia argumentar que, tipo, Ah, Adão veio primeiro, Eva veio depois. Tipo, já pode que a ser maioria também. calculada em si. Pode ser. Quer ver uma mais polêmica ainda? E essa tu vai gostar, provavelmente. É. Lembra que a Eva, na história bíblica, ela foi tirada da costela de Adão? Veio disso? Aham, Então, aham, se você for ver a fórmula da lei de Eva, ela tem uma parte de Adão. É foda essas histórias que o povo cria, viu? é muito bom, bicho. Enfim. Beleza, então agora a gente está com todo um arsenal para chegar no ponto em questão. Porque agora que a gente já fez cálculo 1, vamos dizer assim, o que é que a gente vai depois que... É miserável você, velho. Agora que a gente já Agora, fez cálculo 1, filha da fruta. agora que a gente já fez cálculo 1, qual é o próximo passo? É subir de nível. Então a gente vai para o cálculo em N variáveis. Então, se a gente olhou para a normal, que te dá valores em uma variável, agora a gente vai ir para uma normal multivariada, que é que te dá valor em várias variáveis. Lembrando que a minha pergunta era como é que chegava como é que utilizava lá o coisa de máxima Perfeito, verossimilhança. perfeito. Então, a gente tem aqui, quando a gente tem uma coleção de variáveis aleatórias, a gente pode inferir uma probabilidade conjunta, ou seja, a probabilidade da primeira ser tanto, da segunda ser tanto, da terceira ser tanto, isso em uma cadeia só. Então, isso te dá uma ideia de vetor aleatório, certo? Tá bom. Isso aqui, a gente pode dizer que tem distribuição multivariada normal, Ter variado, tá bom. um vetor de média μ e matriz de covariâncias sigma quadrado i, que é uma matriz diagonal de sigma quadrados. Beleza, entendi. Perfeito. Já foi entendi, não sei como. E quando a gente vai calcular a função de densidade dessa variável, ela vai depender das n variáveis e que valor ela tem? Adivinha? É aquela fórmula horrível que você mostrou agora há pouco. 1 sobre raiz de 2π vezes o determinante de sigma i é elevado a menos... Aí eu vou ter que ajeitar as coisas aqui, mas enfim. É elevado a x... Ixi, esse daí é foda, hein? Isso aí é bem complicado. Vou pesquisar aqui. Sem problemas. Esse aí eu faço questão de não decorar. Aliás, não é raiz de 2π, não, né? Raiz de 2π elevado a n. Porque eu tô com Oxe, n ainda variável. tem isso.
Exatamente. E aqui, o determinante é como se ele estivesse dentro da raiz, então ele é elevado a meio, é a raiz do determinante. Aí vai ficar menos meio, menos tá aqui já, peraí. Menos, eita, desgraça, né? Aqui é a raiz, aí aqui fica menos meio. Aí você, ó, vou fazer algumas analogias aqui. Você vai estar trocando o sigma pela matriz, porque agora você está multidimensional. Então, e não vai ser o sigma, vai ser o determinante do sigma. Tá. Bom, a raiz determinante, porque essencialmente o sigma ele vinha como sigma ao quadrado dentro da raiz. Beleza. Agora ele vem Tá. dentro da raiz, mas aqui a raiz sai para fora. Lembra a propriedade determinante? Quando você multiplica uma constante na matriz, ela sai determinante elevado à dimensão da matriz. Então, meio que está saindo com essa constante que tem dimensão n, a matriz sai elevada a n. Perfeito. Então, é elevado a menos meio, aí o menos meio continuou da distribuição normal, menos meio. Esse x menos mi ao quadrado, não existe vetor ao quadrado, v ao quadrado como vetor. O que seria o quadrado? Seria tirar a norma, que foi o que você fez ali no caso dos mínimos quadrados. Vai ser basicamente, em vez de x menos mi ao quadrado, vai ser x menos mi transposto vezes x menos mi. Ou a norma de x menos mi, se você quiser. Norma ao quadrado. Mesma coisa. Mesma coisa, né? X quadrado é igual a x transposto x. Ou x com x. Vou confiar nesse seu é a mesma coisa. É a mesma coisa, pô. Né? É? No caso, Não, euclidiano. porque a gente que é. Pronto, agora sim, agora sim. O cara querendo me ludibriar. E aí faltou dividir por 2 sigma quadrado, né? Então, quando você divide por 2 sigma quadrado, na verdade, você não divide por 2 sigma quadrado. Aí tá a desgraça da história. A generalização, ela pode tomar vários caminhos. E nesse caso, ela tomou esse caminho aqui. É a matriz sigma quadrado e inversa. Oxi. Aí, se fosse número, se é número, vem dividindo, né? Não só em cima quadrado. Enfim, Caraca. essa é a distribuição normal multivariada. E aí, agora a gente vai entrar em outro ponto, que é o último ponto. Você não deve ter visto o que é o estimador de máxima verossimilhança, provavelmente, eu pressuponho. Com certeza não. Perfeito, então vamos lá. Estatística é a área da matemática que vai te dizer o seguinte: você tem um conjunto de dados, a gente vai fazer coisas que te digam uma forma compacta de dizer o que é que esses dados estão falando, e com essa forma compacta você vai dar as estimativas que podem predizer, podem dizer o que tem relação dentro dos seus dados, enfim. E um dos ramos da estatística é a inferência estatística. Então, você vai ter um modelo, que é em geral dado pelas variáveis aleatórias, alguma coisa que descreva os fenômenos, e a gente vai querer obter coisas sobre isso aí. Em particular, se a gente quer minimizar, fazer o erro dos mínimos quadrados, né, minimizar isso, a gente pode trabalhar com isso. Mas no caso de estatística, a gente tem o seguinte: a gente tem uma sequência de fenômenos que a gente modela como sendo variáveis aleatórias, e vamos supor que são distribuições normais, porque isso faz sentido e ninguém está a fim de questionar isso. Né? Se a gente está supondo que esses fenômenos têm distribuição normal, eu estou olhando N fenômenos, então qual é a distribuição conjunta? É uma distribuição normal multivariada. E aí, existe um negócio em estatística que é o seguinte: como eu consigo melhor dizer os meus resultados? Se eu estou pegando resultados empíricos e eu quero modelar eles como se fosse uma variável aleatória, eu tenho que dar o parâmetro da variável aleatória, concorda? Se eu estou jogando um dado e eu quero saber se ele é honesto ou não, eu vou jogar ele várias vezes e vou estimar o seu parâmetro. Eu vou pegar uma média estimada. Assim. Estimar é o principal princípio da estatística.
princípio não, é das coisas fundamentais em estatística na parte de inferência. E aí, o que a gente vai fazer é estimar, aí essa parte é interessante, a gente vai estimar o parâmetro. Agora a gente se pergunta, qual é o melhor parâmetro que, qual é o melhor parâmetro que vai melhor descrever o dado que eu obtive. Então, primeiro eu obtenho o dado e depois eu uso ele para dizer qual é o parâmetro que eu uso para obter ele. Olha. Então, dado o conjunto de parâmetros, eu vou querer achar o valor de mi e sigma quadrado que melhor estimam o resultado que eu obtive. Então, eu vou querer que minha estimativa, x1, o meu resultado x1, x2, xn tenha mais alta probabilidade de ocorrer para o parâmetro que eu forneci. E aí, isso aí, Repete essa parte daí, que eu não eu entendi quero não. que o resultado que eu obtive, x1, x2, xn, ele tenha a maior probabilidade de ocorrer para o parâmetro que eu estimei, com base nele mesmo. Porque se eu estimei o parâmetro com base nele, tem que ser o maior. Quando eu junto Tá. todo mundo, aí, de fato, tem que ponderar, mas o parâmetro ele já vem com essa ideia de ponderação. Então, estimar o melhor parâmetro que dá o melhor resultado. E o melhor resultado no sentido de a probabilidade do melhor resultado ser alta. Isso aqui a gente pode dizer o seguinte, a gente quer achar o arg max, o argumento mi e sigma quadrado, que maximiza esse trambolho aqui. Isso aqui é o que a gente chama de EMV, estimador de máxima verossimilhança. Ou, se você preferir, LME, Likelihood Maximum Estimator. Uhum. Então, isso aqui vai dizer o seguinte, quem são os melhores, nesse caso, parâmetros para te dar os resultados que você obteve. E, com isso, fazer predições para, supondo que os próximos resultados vão ser tão parecidos quanto os que você já obteve, ou em algum sentido parecido. Isso aqui é o que a gente faz. Então, o problema dos mínimos quadrados, se você lembrar, era o quê? Você tinha os mínimos quadrados e o que eles representavam? Você tinha, na verdade, um conjunto de dados, isso aqui eu não sei se você já viu, mas o conjunto de dados, você vai tentar descrever eles por alguma expressão que gera uma regressão linear. E aí, essa regressão linear acaba podendo ser escrita da forma AX igual a B, Com certeza, tá? onde B é o resultado que você obteve, X é o vetor de parâmetros e A é os resultados, é os dados que você tem para implicar nesse resultado, né? Você está botando uma variável em função das outras. Uhum. Perfeito. E aí, isso aqui não é igual, é aproximadamente igual, vamos dizer assim. Você quer achar o melhor estimador que faz isso. Nesse caso aqui, a gente está trocando o problema. A gente não quer minimizar x menos b. A gente quer maximizar a probabilidade de ocorrer essa mesma coisa aqui em função dessa aqui. Que é esse problema. Então, a gente saiu de um problema para outro problema, que é resolver isso aqui. A gente saiu de um mínimo para o máximo, basicamente. E outra coisa, mas enfim. Então, a gente quer maximizar, na prática, essa expressão aqui. Então, vamos lá. De forma completamente rápida. Vamos maximizar isso. Como é que a gente maximiza uma coisa? A gente deriva e iguala a zero. Em contraponto crítico e... Só que antes de derivar, a gente faz o seguinte. Isso aqui é constante, some da derivada. Amém, amém. Exponencial é função crescente. Então, isso aqui, para ser o máximo possível, como tem um menos aqui, eu tenho que pegar o mínimo possível disso aqui. Ah, que legal! Então, isso aqui, você tem que pegar o mínimo de, caraca, meio de x menos Uhum. mi transposto x menos mi. Só que esse sigma quadrado aqui, quando você deriva, ele ainda está aqui. Sigma quadrado i a menos 1. Quando Uhum. você deriva, ele vai sumir. Ele vai virar constante quando você derivar em Em termos Tá.
Beleza. E aí o seu problema vira exatamente igual, a conta fica exatamente igual a partir daqui. Agora você me pergunta por que que isso aqui acabou dando certo? O meu professor de estatística respondeu: coincidência. Mas é para fazer sentido. Valeu, velho. Que Coincidência. massa. Que massa, velho. Massa mesmo. Que lá da hora, velho. Poxa. Só que você está achando isso massa, perceba que eu pulei muita coisa. Eu não te Não, expliquei detalhadamente a ok. estimativa e tal. Tem outras formas de Aham. estimar. O, essa coisa interessante, o estimador de máxima verossimilhança é a forma mais horrível de estimar as coisas. E a melhor forma possível, por causa disso. Porque é tipo, te mandaram um problema. Você tem a forma fácil e rápida de resolver ele, ou a forma difícil e elegante de resolver ele. Só que a difícil e elegante leva um tempo desgraçado para você conseguir. E a fácil e rápida te dá uma Aham. resposta não tão boa, mas dá uma resposta resumida, relativamente interessante. Não vai te dizer muita coisa, porque você não deu um certo trabalho, e é isso. O estimador de máxima verossimilhança é só você fazer isso. O que a gente tem também, isso aí é uma abordagem frequentista. Não sei se você já viu a ideia de frequentista e Bayesiana. Sim, Bayesiana. Sabe qual é a diferença? É, não sei, só sei que eles brigam. Então, eu passei muito tempo sem saber qual era a diferença, alguns insights assim, o pessoal me falando, mas nunca entendi. A ideia principal é o seguinte: o parâmetro que você está tentando estimar, mi sigma quadrado, por exemplo, você pode ver ele de duas formas. Você pode imaginar que você sabe que eles modelam uma sequência de coisas no decorrer do tempo, né? Beleza. Você está assumindo que essa sequência de resultados elas vêm de uma distribuição normal. Isso é uma hipótese que você coloca e ninguém contesta. Porque, claro que pode contestar e dar outras ideias, mas enfim. Para essa hipótese que você escolheu, você vai assumir que são normais. Então, agora, dado que são normais, os parâmetros, eles são um número que você desconhece e a única forma de conhecer é ou você fazendo infinitas vezes e pegando a média de tudo, porque no infinito você tem todas as respostas, ou algum ser divino vai te dizer a resposta. Mas é um número. Está fixo, só que você não sabe qual é. Isso é o que o frequentista diz. Então, e o pensamento frequentista ele está bem enraizado na mente de todo mundo. Quando você toma 1 milhão de amostras e diz, qual é o resultado seguinte? Você pega a média de tudo e deduz uma aproximação para o resultado seguinte. Sim. Porque você está estimando o parâmetro daquilo com base na média, com base nos dados que você já teve. Você está pegando uma quantidade gigante para estimar um número, um único número que você desconhece. Está querendo estimar um único número que você desconhece. Ou vários, né? Porque tem mi cima quadrada. Quanto mais números, mais difícil, mas enfim. Agora, isso é tendencial o seguinte, aí a abordagem bayesiana, ela é uma ideia que não é contestada, ela é uma ideia, você não pode só contestar uma ideia sem argumentos, e essa ideia não tem argumentos que contestem porque ela faz algum sentido, mas é uma ideia pouco provável de vir na sua cabeça, que é a seguinte, esse parâmetro, em vez de ele ser um número, porque cada situação é uma situação, e se ele, em vez de for um número, ela for uma variável aleatória, e para aquela situação ele tinha aquele valor, para outra situação ele tinha aquele valor. E agora eu quero entender o comportamento dessa variável aleatória para me dizer o comportamento da outra variável aleatória que eu quero estudar. Isso é uma Uhum. abordagem bayesiana, ou seja, ela vai admitir uma priori que vai te dar uma informação para uma situação inicial, uma situação a priori, ela vai te dar uma informação para você prever para você estimar os valores, e você vai ter um resultado a posteriori. Ou seja, condicional a essa informação que você está dando, você tem um resultado depois. Você já deve ter visto o teorema de Bayes, que te diz a probabilidade condicional no evento. Então, agora você condiciona a variável aleatória que você está dando para obter a estimativa dela mesma no futuro. Então, meio que você está dizendo, além de assumir que o negócio tudo é normal, você vai assumir uma distribuição inicial e depois remodelar ela no futuro a partir dos seus dados. Essa é a abordagem bayesiana. Você vai melhorando a sua variável aleatória e não o seu número, que você não sabe qual é. E é isso. Caraca, não Agora você sabe conhecia. diferenciar frequentista de bayesiano e aí você decide quem você quer ser.
Rapaz, bicho, tudo indica pra ir pra frequentista, mas o Bayesiano parece ser mais legal. Bayesiano é mais legal e a maioria das pessoas que você for encontrar em geral é Bayesiano, porque essencialmente porque tem algum sentido em falar isso, mas de novo, isso aí é um gosto da pessoa. Você pode até pensar, mas faz mais sentido pensar em Bayesiano porque Bayesiano é mais geral e pode ser verdade. Mas frequentista também faz algum sentido, porque eu não tenho como dizer que a variável, a constante do parâmetro muda. Mas eu também não tenho como dizer que ela não muda. Eu também nem sei se o negócio é modelado pelaquela variável aleatória. Então a gente sempre tem É, certeza e o mundo é isso. Mas é isso. pedi. Bayesiano Na prática, tenta todo mundo é generalizar. sempre, na prática, todo mundo é sempre os dois, mas sempre é mais um do que outro. Entendi. Bayesiano. E é isso. Caraca. Já, você tá mais, assim, maduro, né, matematicamente, assim, obviamente, mas, tipo, você tem, Hum. você tá como é que eu posso dizer isso, mais firme, assim, na sua palavra do que você tá falando. Uhum. Não sei como é que eu falo isso não, mas, enfim, eu já tive aulas suas em outros momentos de matemática também. Uhum. E aí dá para perceber que você está mais assim, direto na tua fala, do que é que você quer apresentar, do que é que você quer falar. Uhum. Massa. Não sei se é mais confiança, enfim. Eu não posso falar nada porque assim, em comparação a você em matemática, eu sei porra nenhuma, mas dá para Você ainda perceber tá no assim. começo. Você ainda tá no começo. Tem muita jornada ainda. Eu tô ficando velho, isso sim. Ah, nada, pô. Tá quantos anos, já? 19. Faço 20 mês que vem. Ah, pô, você é um ano mais velho que eu. É. 2 anos na faculdade à frente de você. Não é muita coisa diferente, não. Hum. Mas aí eu passo a bola para você. O que você sabe de programação, se for comparar comigo, é a mesma coisa. É, a diferença é que o que você está estudando agora, daqui a 30 anos, provavelmente não vai mudar. O que eu estou estudando, bicho, todo dia muda. Tomando pô. A Tá minha, bom. a minha área, a minha área, a minha área, pô, é eu ficar todo dia no GitHub. Bom, a sua área, talvez, assim, em matemática deva ser ficar olhando paper. Mas ainda assim, Fazer artigo e tal, sim. é, mas ainda Eu já estou assim, fazendo isso. É foda. legal, legal. Tu conhece o Daniel? Qual, Daniel da FV? qual Daniel? Orientando do Guilherme. O Guilherme? Não. Daniel, Já não. terminou, já terminou, já terminou tudo dele, doutorado e tal. Só vai para a FGV só para estudar mesmo. E boa. De nome, não. Talvez se eu visse o rosto, eu reconheceria, talvez. É, Ah, não, então, pera. Sei. Sei quem é. é um Daniel, ele é muito bom em matemática e computação. Eu não sei como ele é Eu acho muito que bom nos sei quem é. dois. Ele fica com o Guilherme em geral, na FG. Isso, Eu sei quem é, então. isso. Então, bicho, aquele cara dali, velho, ele é foda, velho. Tipo assim, tipo, nas duas áreas, pô, em matemática e computação. Eu tô ligado. E ele estava me ensinando as coisas de conformal prediction. Uhum. Eu falei, caralho, velho, tá porra, mano. Aí, e ao mesmo tempo, eu tava conversando com ele hoje sobre type checking no Python. Type hint. Aquele negócio lá, você coloca dois pontos inteiros, dois pontos não sei o quê. Uhum. Tô ligado. Eu não aprendi isso ainda, eu usei alguma vez no curso de linguagem de programação que eu tive aqui, mas depois eu nem lembrava mais. Foi porque quando eu Ah, aprendi Python não tinha isso, e depois, quando eu estava usando, eu usei só para passar no curso, passei com nota alta e foi isso. Depois nunca mais usei. então, tipo, e mesmo assim, o cara, meio mundo de informação, bicho. Tipo, muito mais do que eu. Digo, tá porra, velho, o cara é foda, o cara é foda. Não, mas ele Mas é tem isso aí. vários anos à frente de você, então não tem muito o que falar, não. Mas Não, beleza, eu concordo. Mas é isso aí. Pô, legal, tu vai voltar pra Marcel quando?
16. Infelizmente. Infelizmente, por quê? Não, porque eu poderia ir antes, muito antes. Eu não vou para As Maceió. passagens. Hum? Eu não vou para Maceió. Eu tô ligado, eu já quase passei por essa situação de não ir para Maceió por motivos acadêmicos e às vezes porque eu não queria mesmo. Mas, enfim. Mas Se eu aí, o fosse quê? com isso, o Falaram maior contigo? importante é esse. Hum? Mas aí falaram contigo, sei lá, seu Theo falou contigo? Em geral, ele fala, pergunta disso aí comigo, de ir para Maceió, quando ele tem alguma coisa para tratar comigo, sei lá, ele foi perguntar se eu queria ser monitor, aí ele perguntou, não, quando tá, alguma coisa assim. Uma vez ele foi me É, parabenizar pelas minhas notas na FGV e já estava perto do dia de voltar. Ele perguntou se eu ia voltar, quando é que eu ia voltar. Mas é uhum. tipo isso. Se ele for falar alguma coisa comigo, ele pergunta. Normal, padrão Crowley. Uhum. Inclusive, você me lembrou que eu tenho que perguntar a ele se ele quer que eu vire monitor do NES futuramente, depois de novo. É muito bom, pô. Bolsinha, 500 É, conto. O claro. cara tá fazendo coisa chique. Tu viu que Tipo, o Arthur ganha 2 bolsas? mentira da porra, sério? O professor de geometria analítica, o É, Maximilian, sei lá, ele mora lá na Europa. aham, Só que aí, como é que é? O salário do professor é 1.500, se eu não me engano, dos monitores é 500. Um terço. aham, O professor disse para todo mundo, porque são 2 professores e 2 monitores. aham. O professor falou, não preciso não do dinheiro, podem ficar. Aí o professor recebeu mais 500 e cada monitor mais 500. Então, cada monitor de GA tem 1.000. É Ah, foda. agora entendi porque que esse semestre eu tô recebendo 500. Pô, os monitores no semestre passado recebia 250. Hum, é. Pô, interessante. Meu nobre, tô morrendo de sono. Muito obrigado, assim, aprendi coisa pra caramba, assim, por cima, mas aprendi. Tô com a ideia geral do que é que eu preciso focar quando eu for estudar realmente, vou sentar a bunda na cadeira. Próximo semestre eu vou ter cálculo, e aí eu vou, enfim, o meu objetivo é aprender bem cálculo mesmo, tipo, se aí derivar, se integrar, não sei o que, sem uma noção ou outra, mas eu não sei bem mesmo, não. Esse é o top 1 da turma. Tá. Ai, ai, é exatamente, ai, ai. O objetivo do Mas- top 1 da turma também é ser top 1 da turma? Só para constar isso aí. não, mas eu sou o top 1 da turma. Então tá de boa. É, Fica por aqui por enquanto. aguenta por uns 3 semestres assim, depois daí tu só precisa só seguir É, normal. é, tipo, ficar top 1 até dar o tempo de intercâmbio, que é no terceiro semestre. Aí eu uso que eu sou CR1 e boa. Bom demais. Bom, é isso. Valeu. Falou, tirar um print aqui da gente. Peraí que eu pisquei. Foi. Valeu, Léo. Maravilha. Valeu. Tamo junto. Falou. Falou. Até